Vamos aqui resolver um paralelo, dois casos especiais de paralelo. Primeiro caso, né? Vamos supor que eu tenha uma resistência R, né? Em paralelo com uma resistência R2, em paralelo com uma resistência R1. Só que R1 ela é infinita e R2 vale algum valor qualquer. O que seria uma resistência infinita? Seria algo equivalente a isso aqui, né? Ó. Eu quero saber a resistência equivalente no ponto A e no ponto B, né? Uma resistência infinita é equivalente a eu ter um trecho de circuito aberto, né? Então a resistência nesse ponto ela tem que ser infinita. E aí, obviamente, por definição, a corrente aqui, se tivesse uma fonte, ela seria nula, né? E aqui eu teria alguma corrente, né? Se eu chamar aqui de 1, aqui de I2 e aqui de I3, aqui eu teria uma corrente I e, obviamente, aqui eu teria I. Né? O I3 e o I1 é a mesma corrente, né? Certo? Então aqui eu tenho meu R2 e aqui eu tenho meu R1. Então é como se eu não tivesse resistência nenhuma nesse ponto. Vamos resolver esse paralelo. Bom, vamos lá. R aqui é igual. A gente vai resolver o paralelo, que vai ser 1, R1 a menos 1 mais R2 a menos 1 menos 1. É o R aqui do AB. Então vamos lá. O R aqui do AB é igual infinito a menos 1 mais R a menos 1. Né? O que é o infinito a menos 1? Seria 1 dividido por infinito mais R a menos 1. Bom, quando a gente pega alguma coisa e divide por infinito, né? Significa que eu vou pegar essa coisa e dividindo, até que esse valor vai ser a divisão, a parte da divisão ela vai ser nula, né? Porque o infinito é tão grande que ele vai dividir o número 1 em infinitas partes e a infinitésima parte do 1 seria o zero, né? Uma analogia interessante seria 1 dividido por 1 é 1. 1 dividido por 10 dá 0,1. 1 dividido por 1000 é 0,001. Ou seja, à medida que eu vou aumentando a quantidade de zeros aqui, ó, vou acrescentando zeros aqui, né? Eu vou fazendo com que o 1 vou acrescentando zeros aqui e o 1 ele vai se distanciando, né, cada vez mais longe. Até que ele vai lá para o infinito e isso aqui é a mesma coisa que zero, né? Porque ele é tão pequeno, se torna insignificante. Então aqui a gente tem isso, o R aqui AB vai ser 0 mais qualquer coisa dá qualquer coisa, R menos 1 é menos 1, esse menos 1 vezes esse menos 1 vai dar mais 1, que dá R. E faz sentido, né? A resistência equivalente disso aqui é R, né? R, que é igual a R2, né? É a própria resistência do R2. Esse aqui é o primeiro caso especial, né? Caso especial. Então vamos para um outro caso especial. Bom, o outro caso especial é esse aqui, ó.
um circuito de um paralelo. Tem aqui o R2 e um R1. Só que nesse caso especial 2, o que a gente tem? A gente vai ter R1 igual a 0 ohms e R2 igual a R ohms, um R qualquer. Então a gente quer achar a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B. Bom, o que seria R1 igual a 0, né? É um circuito equivalente a isso aqui. A gente tem um curto-circuito, a gente viu isso na primeira aula, né? Então, a resistência desse curto-circuito aqui, ela é nula, né? Ela vale 0. Então, teoricamente, se eu tiver uma corrente I aqui, I1, e aqui eu teria uma corrente I2, e aqui uma corrente I3. Quando a corrente I chega nesse nó, ela vai encontrar muito mais facilidade aqui no I3, né? Ou seja, dificuldade 0 aqui de passar. Enquanto aqui ele encontra R, ela vai priorizar esse ramo, né? Que ela não tem resistência nenhuma. Então a corrente nesse trecho vai ser 0 amperes, com certeza. E se nesse trecho ela vale I, nesse outro ela tem que valer I mesmo. Ou seja, ela vem por aqui e ela vai descer, né? Não faz sentido ela vir pelo R2. Esse aqui é o nosso curto-circuito. Bom, vamos lá. Então a gente vai ter que resolver isso, né? O REQ AB, nesse caso, vai ser... Existem duas formas de resolver, né? Eu vou resolver das duas formas. Eu vou pensar matematicamente aqui. A gente vai ter... deixa eu ver como eu desenho aqui. Esse aqui vai ser o nosso R1. Pronto. A gente vai ter... que a gente vai ter R1 a menos 1, né? Mais R2 a menos 1, menos 1. Bom, a gente sabe que o R1 a menos 1 vai ser 1 sobre 0 mais 1 sobre R a menos 1, né? 1 sobre 0 é um valor infinito, tá? 1 sobre 0 é um valor infinito. Por quê? Segue uma lógica inversa a dessa daqui, ó. Segue uma lógica totalmente inversa. E eu vou resolver pensando nessa matemática que segue a lógica inversa. O que seria a lógica inversa? Vamos mostrar. Vamos supor que eu tenha 1000 sobre 1000. 1000 sobre 1000 é 1. Se eu pegar 1000, eu vou diminuindo o denominador até ir tendendo a 0, né? E divido por 100, corta 2 zeros, dá 10. 1000 dividido por 10 dá 100, ó, tá aumentando o número, né? 1000 dividido por 1 vezes 10 a menos 3, né? 0,0001 é igual a 1000 vezes 10 a terceira. Ou seja, o número está, à medida que eu estou pegando um número na reta real aqui. Opa. Eu estou indo nessa direção, né? Que é 1. O que está acontecendo com... Esse aqui é o denominador, né? Por exemplo, 10 a menos 1 estaria aqui nessa... 10 a menos 3 estaria aqui. À medida que eu vou diminuindo, indo nessa direção perto de 0, né? O denominador, ele tá indo nessa direção. Tá indo pra cá.
Percebe? Porque a resposta, né, na verdade, tá indo para a direita. Porque tá aumentando, né? E ela vai aumentar até o infinito. Quando que ela vai ser infinita? Quando ela encostar, quando a gente conseguir fazer o valor encostar aqui no zero, né? Aí ele vai ser infinito. É assim que é o conceito inverso. Então aqui seria algo assim, né? R aqui, AB é igual a um número gigantesco aqui, infinito, mais uma resistência qualquer. Bom, se eu já tenho um número gigante, infinito, mas qualquer coisa continua sendo infinito, né? Infinito é a maior possibilidade que a gente tem no mundo. E aí a gente vai ter infinito a menos 1. E um número qualquer dividido por infinito, ele vai me dar 0, né? Por que aqui é isso? Porque a menos 1 é 1 dividido por infinito. E 1 dividido por infinito é 0. Beleza? Então, esse é um jeito de analisar. Outro jeito de analisar aqui seria de usar outra equação, né? Sabe que essa equação ela é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Vai ficar notável perceber que vai dar 0. Por quê? Se o R1 é 0, vai ser 0 vezes R sobre 0 mais R. R é o valor de R2. 0 vezes 0 dá 0 vezes R dá 0. E 0 mais 1, 0 mais R, desculpa, dá R. E 0 sobre R é 0. É mais simples.